Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão. E hoje vamos iniciar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos falar especificamente do itens 1 e 2. Então, a morada do Pai é todo o universo. Há muitas moradas. As moradas são os planetas, espalhados por galáxia e mais galáxia, bilhões, que é a moradia do Espírito. Mas também podemos falar de uma outra forma, do estado de cada espírito, do seu grau evolutivo e na sua erraticidade. Isso quer dizer, se uma pessoa, ela tem, é que nem num time de futebol, é que nem as torcidas futebolísticas. Então você torce para um determinado clube, você se afiniza o quê? Você vai ficar junto com a torcida daquele clube, o qual você tem afinidades. O outro que torce para o adversário, ele vai ficar junto com a torcida daquele outro clube. Por quê? Ali está a afinidade. Quando nós desencarnamos, nós também temos esses vínculos de afinidades. Então nós vamos para um lugar onde as pessoas são afins. A pessoa que está apego à matéria, apego aos vícios, eles vão encontrar pessoas iguais a ele e vão viver junto com esses grupos, como se fosse uma cidade. Nós estamos aqui no Brasil. O Brasil tem 27 estados, uns 5 milhões de municípios. Cada pessoa, as pessoas estão aqui divididas nesse imenso território, nas cidades. E as cidades têm os seus bairros. Então, se divide as pessoas nos bairros. Não é assim? No plano espiritual, é exatamente o que acontece. Então, cria vínculos de afinidade. Então, eu tenho afinidade com aquele grupo de pessoas, eu vou morar naquela determinada cidade. Se eu sou uma pessoa muito apegada à matéria, eu vou estar junto com essas pessoas do vício que eu participo. Eu sou uma pessoa viciada, por exemplo, em bebida alcoólica, gosto de um churrasco, gosto de balada, então eu vou me afinizar com quem? Com esse grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, eles estão ligados com um grupo de pessoas que estão aqui na Terra, encarnados, e vão participar da vida dessas pessoas, embora ele esteja numa outra dimensão, numa outra faixa vibratória, porque não tem mais esse corpo denso que nós temos. Isso acontece, é o grau de evolução de cada um de nós, cada um está no estágio. Aquele espírito que desencarnou, ele vai lá sabendo, tendo conhecimento que ele pode crescer, que ele pode ir para outros lugares, ele simplesmente vai conhecer, vai estudar, vai respirar outros ares. É como você mora numa determinada cidade. E você resolve, então, recebe uma proposta, digamos assim, de um emprego, para você mudar de cidade. E você, então, aceita a proposta ou não. Você aceita a proposta, você vai começar uma nova vida naquela cidade. Vai conhecer novas pessoas, novos hábitos, né? Nova cultura. Vai expandir o seu conhecimento. Então, o espírito desapegado, ele vai ter esse comportamento. Agora, aquele apegado, ele vai ficar naquela cidade, ele recusa a proposta. Eu estou numa situação ruim aqui, mas eu não vou sair daqui, eu não vou largar meus amigos, eu não vou largar meus familiares, eu não vou largar nada, as minhas coisas aqui. A minha casa, o meu carro, não, eu vou ficar aqui. Então ele fica vivendo aquele mundinho, como se estivesse encarnado. Então eles vão se afinizar com pessoas iguais a ele. E vão viver em grupos iguais a ele. Aquele desapegado, ele faz que nem o cara, recebe a proposta, vai para a cidade, aonde
Ele vai ter que aceitar a proposta, trabalhar, e ele fica lá. E vai conhecendo tudo que está em torno dele. Então, essa também é uma morada da casa do Pai, que é o nosso estágio. Por isso Jesus disse, eu vou preparar o lugar. Mas, ele também disse, cada um segundo as suas obras. Então, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a morada que nós vamos depende das afinidades que nós temos. Se nós somos afinidade, o desapego, o amor, nós vamos juntar as pessoas que estão lá praticando amor e caridade, que é o que a gente chama de mentores espirituais, benfeitores. Nós vamos ter um grupo como esse. Vamos estudar. Como André Luiz, ele era apegado o quê? Ao vício. Ele foi para onde? Pessoas iguais a ele. Depois ele pediu a Deus, foi socorrido e foi para o nosso lar. Aí passou, cresceu, começou um aprendizado e depois veio contar suas histórias e mostrar, através da mediunidade de Chico Xavier, como que funcionava o plano espiritual, a vida dos espíritos, em vários setores dessas afinidades da morada da casa de meu Pai. E isso também aconteceu com outros espíritos. Então, a gente vê que tudo é dessa forma. É os seus sentimentos de amor que você tem. O apego que nós temos é soltar, deixar ir. Se eu já não tenho mais o corpo físico, eu não tenho mais a necessidade do corpo físico. Eu vou procurar viver de uma forma diferente. O André Luiz não tinha conhecimento nenhum. Então ele chegou numa situação difícil. Então o ideal é a gente se preocupar aqui na Terra, conhecer como funciona esse mundo, para que a gente chegue lá numa condição melhor. De deixar tudo aqui e fazer como a gente citou. Ir para uma cidade, aceitar uma nova proposta de trabalho. Então, se desapegou, você vai para lá e faz como André Luiz. Vai para o nosso lar, vai para outra facção, aprende e vem começar a colaborar com a humanidade. Ajudando a humanidade a desapegar do mundo que ele vive. Para que ele também tenha um preparo e chegue lá numa condição melhor. E não fique lá no plano espiritual, vivendo como se estivesse aqui, com as mesmas necessidades de uma pessoa encarnada no mundo da matéria, aqui nesse corpo. Então, por isso que existe tantos processos de pessoas que muitas vezes têm um envolvimento espiritual. Por que envolvimento espiritual? Lá o Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos interferem na nossa vida? E os espíritos respondem, muito mais do que imagina e até vos dirige. Por quê? Eles estão aqui. Dependendo do que eu estou fazendo, eu tenho um espírito ligado a isso. Se eu estou sendo médico, outro médico lá espiritual que gosta da profissão, ele vai me ajudar com todo o conhecimento que ele tem daqui e de lá. Se eu gosto de aprontar, fazer coisas erradas, tem aqueles que estão lá fazendo coisas erradas, vão também me ajudar. Porque eu participo do quê? Da morada dele. Quando eu desencarnar, para onde que eu vou? Eu vou justamente para esse local. São esses espíritos que vão me acolher, porque eles são iguais a mim. Como diz na gíria a garotada, cada um no seu quadrado. Isso é a morada do Pai. Cada um de nós vai ficar no seu quadrado, aonde gostamos, aonde estamos afinizados. Então, e veja que interessante, como dá para a gente falar bastante da morada da casa do Pai. E a gente só está falando do item 1 e 2, por enquanto. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se inscreva no nosso canal no YouTube
e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.